E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor. E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos com muita saudade de poder estar perto de você. E nós estamos aqui novamente para falar um pouco com você sobre casamento, né? Essa viagem para toda a vida. Já aconteceu com você no seu casamento isso? De você não compreender o que o seu cônjuge está falando? É justamente isso que a gente quis provocar, para que você possa refletir um pouco e compreender como que uma comunicação truncada ela pode trazer problemas para um casamento. Nós já tivemos muito esse tipo de problema no nosso casamento, né, amor? De um tá falando uma língua e o outro tá falando a outra, tipo um português e o outro árabe. Então nenhum se entendia dentro do casamento e no fim os problemas só iam aumentando, né? Porque na verdade não se está chegando a um denominador, porque ninguém sabe o que ninguém está falando e ninguém escuta o que o outro está falando também, né? Mas antes de começar então esse vídeo, verdadeiramente, nós queremos agradecer a sua presença, nós queremos dizer que nós estamos muito felizes de estar aqui, que é um tempo muito bom, a gente espera por esse tempo, porque é uma forma de a gente entrar na casa de vocês, e a gente só tem que agradecer por você nos ouvir, por você nos dar a chance de estarmos perto, né? É uma forma de nos aproximarmos também, né? Então eu queria convidar você agora, ali onde você está, a baixar a sua cabeça, vamos orar para que o Senhor possa nos usar, porque assim, ó, nós somos um instrumento, né, nas mãos dele, então assim, que ele tenha a liberdade de nos usar para aquilo que lhe agrada, para aquilo que vai ser bênção, né, que talvez, que verdadeiramente isso possa ser bênção, né, na vida daqueles que nos ouvem, né, amém? Amém, Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia que Tu nos deste, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, por cada vida, por cada família que está nos ouvindo, Pai, e nós queremos Te pedir em nome de Jesus, Pai, que Tu possas, Pai, nos usar com graça, com poder, Pai, e que cada família que estiver ouvindo, Senhor, possa aprender um pouco mais, Senhor, sobre essa viagem, Senhor, chamada casamento, Pai. E nós Te louvamos e Te agradecemos por esse dia e por esse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, como meu esposo falou, né? Hoje o nosso tema é sobre comunicação. E tem um ditado popular que diz, né? Que quem não se comunica, se trumbica. Eu digo que isso super serve para o casamento. Porque um casamento onde não há comunicação não avança, não vai adiante, né? E o casamento ele possui 3 pilares, que um é a comunicação, outro é finanças e a celebração desses 3 pilares é o sexo. Então são comunicação, finanças e sexo. Só que o sexo, nós dizemos assim, nós podemos dizer assim que nós podemos medir como está a relação do casal através da área sexual. Né? Eu não tenho encontros, né? Desse encontro, exatamente, né? porque o encontro, ele na verdade é a celebração de de uma boa situação financeira e também de uma boa comunicação dentro do relacionamento, né? Assim, gente, não quer dizer que se eu não tiver com uma boa situação financeira, que eu não vou estar bem para o sexo, não é isso. Mas nós sabemos
que quando o financeiro está abalado, tudo fica abalado numa família. Em épocas de pandemia mesmo, nós podemos dizer que o financeiro ele traz muita preocupação, né? Então, Isso. quando nós estamos preocupados, a nossa intimidade, os nossos encontros íntimos também acabam ficando balançados e tudo é um ciclo, né? E quando a comunicação não está boa, também acontece essa falta de encontros. Isso. Porque se eu não estou bem com o meu cônjuge, não há um encontro no final. Porque o sexo, ele é uma celebração, né? Isso. Ele E não é também uma coisa assim que acontece A gente do sabe nada. também que tem pessoas que têm problema na área sexual por uma questão física mesmo. Sim. Né? Então também a gente não pode descartar isso. Mas na grande maioria a gente percebe assim que quando o casal tem problema na área sexual, de não se satisfazer ou não conseguir se entregar, é justamente porque Tá com existe outras preocupações, alguma coisa né? por trás disso, Por né? detrás. Tem alguma coisa que está incomodando, que não está deixando com que o casal ele tenha essa evolução na área sexual, né? Sim. Então, queridos, mas hoje nós não vamos estar falando sobre isso, né? Nós vamos estar falando sobre comunicação. Ainda não chegou Mas- o tema quente, né? Para as nossas lives. Vamos deixar chegar mais o inverno para esquentar a É, tela, isso né? aí. Vamos usar a tela quente aqui, né? Quem sabe agora em junho tem Dia dos Namorados, né? Então, quem sabe, né? Que a gente vai estar falando um assunto mais picante, Quente. mais quente. censurado. Daí vai ser censurado, hein? Então, hoje nós queremos falar um pouco sobre dicas, né? Para melhorar essa comunicação no casamento. Porque, como nós falamos, né? Se casamento é uma viagem, você imagina você viajar longe, porque casamento, uma viagem é uma viagem longa, né? Esperamos que seja. Eu Amém. quero fazer uma boa viagem, uma viagem longa. Mas você imagina fazer uma viagem longa e não ter comunicação. Ou Senta pior, né? Um de um lado, outro do outro no carro e ninguém fala nada, a viagem inteira. Ou pior, Isso ia né? ser bom. Ou pior, né? Ah, Pegar um companheiro que fale a viagem inteira sozinho e não deixa ninguém falar, né? Também tem essa situação. Também tem essa situação. Já passamos por essas situações e Nossa. também se torna uma coisa pesada, né? Então, queridos, o seu cônjuge não pode ler a sua mente. Partimos do princípio que bola de cristal só se vê em filmes, né? Então, assim, a lei de fato é comunicação. E para que essa boa comunicação aconteça, nós precisamos observar alguns pontos importantes. Então, a lei, queridos, é ouvir mais e falar menos, né? Nós mulheres temos um pouco de dificuldade com isso. Porque nós gostamos de falar um pouquinho, né? Há pesquisas, pouquinho, né? Há pesquisas que dizem que nós falamos muito, mas também há exceções, hein? Não é tudo só a mulher, né? É verdade. Há A gente exceções. já viu homem que fala muito mais do que mulher, do que 2 ou 3 mulheres juntas. Mas são exceções mesmo, né? Porque de fato é uma coisa muito particular da mulher. Há pesquisas de que a mulher precisa falar de até 10 mil palavras por dia. Então imagina uma mulher, agora essas mulheres aí tudo né, nessa época de coronavírus. Sozinhas em casa, não meu deve estar sendo chapéu. fácil, né? Mas então, queridos, olha o que Provérbios 10:19 nos diz. Que no muito falar não falta transgressão, mas o que domina a sua boca é prudente. Você pensa nisso, né? Que no muito falar não falta transgressão. Então que a gente possa cuidar mesmo de não estar, quando por exemplo o nosso esposo chega em casa, da gente estar abrindo um saco na frente dele e ficar falando um tanto de coisas, não deixamos ele nem respirar, né? E a gente chega e já vai lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, né? É verdade. E o marido fica pirado, porque na verdade assim, o homem já tem essa tendência de ser mais fechado, mais na dele. Então assim, quando ele chega em casa, nós temos que dar pelo menos, mulheres, 20 minutos para o seu esposo despressurizar. É pouco. Ele eu diria que precisa. é pouco. Acho Mas que um pouco mais. mas nós temos que pensar assim, né, Beto? Que
quando a mulher também vê o marido, ela também quer falar. Então, assim, para ela segurar 20 minutos, ficar aí quietinha, né? Receber o marido com um beijinho, com carinho, né? Ao invés de chegar já lançando um monte de coisas, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa ir no mercado. Gente, vamos fazer com que o nosso esposo, quando chega em casa, ele possa encontrar um ambiente aconchegante, e não que ele chegue em casa e ele quer fugir da nossa presença. É verdade, né? é verdade. Então, assim, vamos ser prudentes né, na nossa forma de falar, né? E eu me arrisco a fazer essa pergunta para você, e eu creio assim que eu espelho em mim, eu sei que isso acontece e acontecia muito comigo também, de quando a gente entrava numa discussão, né, amor? A tendência nossa é que, por exemplo, a minha tendência era que enquanto a Mary estava falando e colocando alguma situação, eu já estava me armando tentando achar uma defesa para me justificar em relação àquilo que ela estava falando. Na verdade, eu não estava nem prestando atenção no que ela estava falando, porque eu estava mais preocupado com o que eu ia responder do que com o que ela estava falando. E isso não é uma comunicação inteligente. A comunicação é inteligente enquanto um fala, o outro fica prestando atenção no que está sendo falado, né? E não criando uma defesa para ver quem é que vai ganhar nessa discussão. Lembrem-se, casamento não existem vencedores. Um vencedor individual, ou os dois vencem ou os dois perdem, né? Então, assim, até porque essa questão de não dar atenção, não prestar atenção no que o cônjuge está falando, já vou ficar aqui maquinando o que eu vou responder, é uma falta de respeito, né? Exatamente. É uma falta de honra, né? Então, assim, você tem honrado seu esposo, você tem honrado sua esposa, esperando ela falar e tentando até ver nela o sentimento nele que eles estão passando, né? Porque na hora que a gente quer falar alguma coisa, na verdade a gente está expressando um sentimento. A gente está querendo falar alguma coisa, né? Então, assim, a gente está expressando algo, além do falar, né? Amém. Quando um fala, o outro precisa prestar atenção e honrar. Isso que a Mary estava falando agora, porque justamente quando a gente está diante de uma autoridade, dificilmente você fica tentando se justificar e interrompendo essa autoridade, por respeito a ela. Então por que nós não podemos respeitar o nosso cônjuge? Que na verdade é o nosso, como a palavra mesmo diz, que é o nosso próximo mais próximo. Então nós devemos respeito ao nosso cônjuge e honrar esse tempo em que a nossa esposa, eu estou falando em nome dos maridos, esse tempo que as esposas elas nos pedem para que nós tenhamos esse tempo de conversa, né? Até porque, né, Beto, nós somos dois adultos, né? Isso. Então, assim, a Bíblia até diz que quando eu era menino, eu falava como menino. Então, quando eu era criança, eu fazia coisas de criança, birras e atrapalha quando o pai e a mãe estão falando. Mas aqui nós estamos falando de adultos, então nós precisamos amadurecer nessa área da comunicação. Né? Sempre lembrando que a comunicação ela é uma via de mão dupla. Não existe comunicação com mão única. Existe um monólogo. Mas uma comunicação inteligente, ela é feita de mão dupla. Vem e vai a informação. E de forma inteligente, né? E educada, de forma amigável, né? Então, assim, uma outra dica é o tom de voz, né? O tom de voz é a expressão corporal. Por isso que eu digo assim, o nosso tom de voz, a nossa expressão corporal, ela fala muito do que nós queremos falar, né? Então, assim, quando nós vamos falar com o nosso cônjuge, nós não estamos falando para uma criança, nós estamos falando para outro adulto. Então, nós não damos ordem, nós fazemos pedidos, né? Nós falamos em tom de voz amigável, porque isso é uma comunicação de dois adultos, né? A forma que nós expressamos, seja com a voz ou com o nosso corpo, pode fazer com que o cônjuge receba a informação errada e acredite que estamos sendo agressivos. Por isso, assim, temos que ter muito cuidado, agora na era eletrônica, né, do WhatsApp,
Quantas vezes que a gente fala alguma coisa para outra pessoa, a pessoa responde assim, oxa, que grosseria! E na verdade você não estava, mas a pessoa não está vendo a sua expressão, a pessoa não está ouvindo exatamente como você está falando. E ela acha de fato que você está sendo grosseiro. Então assim, nós temos que ter muito cuidado. Por isso que eu sempre digo para os casais, nunca tenham conversas sérias, conversas que o casal precisa ter um do lado do outro, uma conversa de marido e esposa assim, ó, lado a lado, por WhatsApp, gente. Ah, é. Isso Não aí existe. não funciona, Não isso aí não existe. Nós precisamos ter esse tete a tete, essa conversa, né? Exatamente. De proximidade mesmo. Para né? criar intimidade, porque como é que você vai criar intimidade com alguém através do WhatsApp? Não, através de um celular? Não tem como criar intimidade. Afinal, nós temos um relacionamento virtual ou nós temos um relacionamento físico? Físico. Né? É Emocional, olho no olho, físico, né? Tem que ser olho então no nós olho. temos que, cada situação que a gente vai ter que resolver, ou mesmo uma situação, pode até ser um investimento, alguma coisa desse tipo também. Claro que a gente não está falando de comunicação só para resolver problema. Então, tem que ser pessoal. Nós não podemos resolver essas situações através de mensagens de internet. Não tem como. Isso não é um casal verdadeiro. Então, queridos, para um outro ponto importante para que essa comunicação seja uma comunicação construtiva, uma comunicação legal, mais elogios e menos críticas, né? Quanto mais eu elogio o meu cônjuge, quanto mais eu falo coisas boas para ele, mais eu tiro dele coisas boas. É aquela história da sementinha. Eu não posso plantar maçã querendo colher, eu não posso plantar limão e querer colher maçã, né? Se eu planto coisas doces, eu vou colher coisas doces. Se eu planto coisas amargas, eu vou colher coisas amargas, né? E aí, abrindo um parênteses aqui, eu quero já me justificar na pegação de pé que houve naquela questão de plantar aipim. Ele sabe que... Tá? Eu sei que o aipim é através de ramo, que eu até ajudei é já semente, a plantar, né? E não é semente, né? O que eu quis dizer era plantar e não semear aipim. Então tá justificada a questão aí, ninguém pode mais pegar no meu pé aí. Mas enfim, essa questão do elogio também é importante dizer que não pode ser irônico, né? Sim. De tipo assim, o marido foi lá, fez alguma coisa, lavou a louça e deixou a pia suja, né? Não limpou a pia, não teve esse cuidado de limpar a pia no final de lavar a louça, ou deixou a esponja toda melecada, ou o paninho lá, o paninho molhado. Molhado, né? Isso aí né? Nós não temos essa... Coisa simples, né? Essa pegada que as mulheres têm. E aí a esposa chegar e dizer assim, nossa, né? Mas ia quebrar a mão se torcesse esse pano, né? Você fez tudo tão legal, mas ia quebrar a mão. Aí você está perdendo um dono de lar, um dono de casa, né? Um dono de casa. Porque o homem já vai ficar, já vai perder o ânimo de ajudar. Já vai perder o ânimo de te ajudar, até porque assim, se você só vê o que está errado, se você não consegue enxergar tudo que ele fez, né? Que você só focou, você não torceu o pano, mas... Cara, ele lavou toda a louça. É verdade. Então, por que você foi olhar aquele paninho? Lembra aquela história do pontinho preto na parede? A parede toda branca, você viu só o pontinho escuro? Só a sujeira, só né? A sujeira. Aquele pontinho de sujeira. Sabe? E outra dica que a gente dá também é sempre que você for, de repente, dar uma dica ou querer corrigir, né? Tanto o homem como a mulher. Eu vou citar uma questão aqui, por exemplo, de levar a lixeira para a rua. Né? Aí a esposa vai lá e pede, você pode levar o saco de lixo para a rua? E aí, nós homens, nós temos a tendência de querer resolver o problema. A maioria dos homens tem isso. Nós vamos resolver o problema. Foi pedido para levar o lixo para a rua? Sim, eu vou levar o lixo para a rua. Eu vou lá, pego o saco de lixo e levo para a rua. E eu não vou... Hoje eu cuido. Mas assim, a maioria dos homens não presta atenção se está pingando, ou se tem água dentro desse saco, ou de levar o próprio balde de lixo junto, se tem água no saco e tal, para não pingar no chão. E aí a mulherada, né, a mulher que não é sábia, ela chega pro homem e diz assim, se é para fazer isso aí, não precisa fazer. Pode deixar que eu faço sozinha na próxima vez. E vai fazer mesmo.
Entende? Por quê? Porque na verdade você observou só aquela coisa que talvez você nem ensinou a fazer. Você nunca ensinou. Nós precisamos ser ensinados, assim como a gente precisa dizer para vocês não lavar o carro com a parte verde da esponja. Né? Então, eu nunca fiz isso, gente. Não, ela nunca fez, graças a Deus, né? Mas entende como a gente tem coisas em que só o homem sabe fazer e tem coisas que só a mulher sabe fazer, mas dá para os dois fazerem juntos, um ensinando o outro. Claro. E isso é a cumplicidade no casamento, isso é a intimidade no casamento, né? Então ensina, ó, da próxima vez, querido, eu gostei muito que você me ajudou muito levando esse lixo lá para a rua. Deixa eu te dar uma dica. A próxima vez, antes de você levar o saco, dá uma olhada se não está com água dentro, e aí se tiver, leva o balde junto para não, ou, né, o lixeiro junto para não ficar pingando no chão. Mas mesmo assim eu quero te agradecer, sabe? Você está elogiando a atitude e está diminuindo aquele resultado negativo que causou aquelas gotinhas no chão ali. Isso mesmo. Certo? Até porque quanto mais a gente elogia, a gente vai ter mais resultados positivos nisso. Isso. Né? Então, assim, o elogio anima. Agora a crítica, ela destrói. Exatamente. Isso é pra tudo. Isso é no teu trabalho, se o teu chefe só vê o teu lado negativo, não te elogia em nada, tu vai desanimando, tu não tem mais prazer de ir para aquele trabalho. Agora, se é um lugar de amizade, um lugar onde tu te sente bem, tu te sente elogiado, a pessoa te eleva, te faz crescer, ela te incentiva, e isso faz crescer, e isso faz com que a gente tenha mais vontade de fazer as coisas, mais vontade de ajudar. E isso no né? casamento funciona super bem, nossa, muito bem. Né? E a gente pode ver pelos filhos como eles gostam de fazer alguma coisa que você diz assim, nossa, como você fez isso legal, né? Como você faz bem feito. Como você é um homem, né? A gente está vendo isso com o Benjamin, nosso neto de 2 anos, que você diz assim para ele, nossa, como você tá grande fazendo isso, sabe? Então são coisas assim que automaticamente as crianças elas vão captando e vão dizendo, poxa, isso é legal fazer, então isso faz também, o nosso cônjuge também se sente assim. Eu sei que a Mary, quando ela me elogia, é claro que eu me sinto um pavão, né? Aquela coisa assim, eu me encho como um peixe, né, o baiacu que se estufa todo quando ela me elogia e tal. E às vezes eu nem fiz aquela coisa bem feita, às vezes não foi aquilo tudo. Só que o fato dela ter elogiado já me dá um incentivo para que eu possa fazer melhor da próxima vez. Eu vou me dedicar mais, né, para fazer. Gente, ele tem lavado louça como ninguém viu, inclusive aquelas panelas que ele não gostava. Aquelas panelas, hoje meio-dia. Ele continua não gostando muito, mas ele lava. Hoje meio-dia a Mary me pediu para lavar a louça e eu disse, não, eu Fiz lavo, as né? unhas, gente, e aí eu nem olhei para o fogão, quando eu vi aquela panela da gordura. Quem nos conhece, quem já foi para as nossas reuniões, sabe que eu não gosto de lavar panela com gordura, porque eu acho que eu não sei lavar. Mas a Mary disse que ficou bom. Tá uma então, bênção. Mais uma das nossas dicas em relação a comunicação, a uma boa comunicação, é o momento certo para falar. Na verdade, a Mary já deu uma adiantada aqui no tema, a gente meio que, né, às vezes quer falar mais, mulher, né, quer falar mais e acaba adiantando, ela já meio que antecipou o assunto. Mas é interessante a gente retomar isso e realmente essa questão de quando o homem chega em casa, eu não digo só o homem, porque às vezes tem o marido, principalmente agora nessa situação, às vezes o marido ele está mais em casa, né? E aí a esposa talvez esteja trabalhando e ela chega em casa. Então, quando existe esse encontro, é importante, principalmente o celular, essas coisas assim, sabe, que tiram a atenção, dediquem-se para receber bem, dediquem-se para que esse encontro seja um encontro construtivo, que seja aquela coisa assim, vem me dar um abraço, me dá um beijo. Teve uma situação esses dias que eu fui pedalar e eu não avisei a Mary que eu ia chegar tarde. A gente estava pedalando 1h30 e aquele dia a gente demorou quase 2h30. E quando eu cheguei em casa, ela me recebeu assim, nossa, mas podia ter me avisado e não sei. Nem foi né? assim, não foi sorrindo. Foi, não, poxa! Foi braba, ela tava braba. Olha o horário! Isso foi tão impactante pra mim, assim, porque eu mal e mal tava conseguindo respirar, né? Depois de 2h30 de pedal, pensa, né? Mas eu também estava nervosa, porque e aí, assim, eu já tava pronta pra ligar pra, sei lá pra quem, pra polícia, funerária. sair de carro, porque eu pensei assim, seguro. nossa, não tem seguro, nem pensei no seguro.
Porque, meu Deus, esse homem não chegava mais e simplesmente não avisou que ia tão longe. E Isso assim, não se claro que faz. depois ela pediu perdão e tal, pela recepção, né, tão agressiva e tal. Mas é importante que a gente cuide com isso, porque às vezes, né, antes de querer falar alguma coisa, espera para que quem está chegando possa se comunicar. Existe uma história que eu lembro que uma mulher, ela preparou um jantar para o marido e o marido chegou 2 horas depois do horário normal. E ela ficou louca, ela escancarou assim em cima dele e tudo. E aí depois que ela acabou com toda aquela faladeira dela toda, ele pôde se explicar. O ônibus em que ele estava tinha sido assaltado, a polícia confundiu ele com um bandido e ele foi levado para a delegacia sendo... acusado, né, e tudo. Então, e o bandido tinha roubado a carteira dele, ele não tinha como se identificar e tudo. Então, depois que ele pôde explicar e ela pediu perdão e tal, mas, sabe, não precisa chegar a essa situação. Acho que a gente pode minimizar isso antes de acontecer esse tipo de situação, né? Não resolve a mulher falar de vários assuntos ao mesmo tempo. Nossa, quantas vezes você, homem, já deve ter tipo assim, tentado localizar onde é que ela tá. Pera, mas onde é que ela tá? Cadê? Um dia nós vamos falar, agora, né? Um dia nós vamos falar também sobre a cabeça do homem e da mulher, né? Para entender melhor. Mas assim, o homem não consegue falar de duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, mulher, termina um assunto, começa outro. A Mary, às vezes, ela tá falando, minha amiga e tal, né, a minha amiga de 60 anos e tal, e aí de repente ela fala assim, o neném dela tá tão lindo, aí, né, eu fico pensando, tá, mas espera aí, uma amiga de 60 anos que ganhou neném agora, não, ela já estava falando de outra pessoa. Mas perde o fio da meada. Mas a gente acaba se não conseguindo acompanhar, não adianta. É muito fácil você olhar para uma rodinha de homens, você pode ver assim que um só está falando, e os outros estão tudo prestando atenção. Numa rodinha de mulheres, pode ter 5 mulheres, as 5 estão falando entre si e todas sabem o que cada uma está falando. E ainda se dão pitaco. Por exemplo, se a da frente está falando com a outra lá, essa aqui está falando com a do lado, e ela se mete lá e dá pitaco naquela lá. E não se perdem. Nós homens nunca conseguimos fazer isso. Tem algumas exceções, mas a maioria dos homens não consegue. Então nós temos que respeitar isso, né? As mulheres, elas precisam entender que os homens, eles só conseguem um assunto de cada vez, e os homens também, eles precisam entender que as mulheres, elas dominam falar de muita coisa. A mulher, ela consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. O homem, se mandar ele cuidar do leite na chaleira, vai me dizer que você nunca deixou o leite ferver por cima. Não tem como, a gente se perde mesmo. Né? Então, para o homem é aquela história, né? Cada assunto tem que ser comunicado e encerrado, né? Isso. Agora eu vou falar, eu preciso te falar uma coisa, daí eu falo todo o assunto e depois, agora eu preciso te falar esse outro assunto, né? É isso aí. Então, é assim que funciona com o homem, né? Mais uma dica, queridos, a má comunicação, né, num casamento. Essa má comunicação no casamento, ela é como um cupim, que ele vai corroendo, você não percebe. Às vezes a casa está maravilhosa, não tem casa antiga, que eles falam assim, tem que trocar o telhado daquela casa. A pessoa vai lá para trocar o telhado é de madeira. Aparentemente tem algumas madeiras quebradas, né, com cupim. Mas quando vai ver, aquilo está lotado, está completamente... não tem mais volta, né? E isso acontece com uma má comunicação, né? Então, assim, vai corroendo, e daqui a pouco, quando o casal vê, não há mais comunicação, não há mais diálogo, né? E a situação se torna irreversível, né? Não tem mais volta, porque a coisa já ficou doentia, né? E é interessante que a má comunicação, ela não começa escancarada. Ela vai sutilmente, você deixa de falar uma coisa, por exemplo, a sua esposa fez uma coisa que não te agradou, você releva, não é que releva,
relevar a gente precisa relevar. Sim. Né? Mas é aquela que questão com o tempo assim, aquilo não vai afeta deixando, mais, né? né? A gente vai deixa, nem me deixando, não afeta quero mais. mais. E aí no fim, quando vocês entram numa discussão forte, né? Isso tudo vem à tona na mente da gente. E aí a gente começa a dizer, pô, mas aquela vez ela também... E aí às vezes a gente gospe tudo naquele momento. Né? E vai falando, mas é que você é assim, 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 você também não fecha a boca, você é isso, aquilo, né? E aí a gente vê que tá tudo ali dentro como uma panela de pressão e aí aquilo vai e explode. Então nós precisamos, quando tem alguma coisa que não nos agrada, nós precisamos ter esse tempo de boa comunicação e expor um para o outro. Como às vezes a Mary ela tem alguma situação ou eu tenho uma situação que desagrada a ela e às vezes a gente senta, não num momento como, fervo, né? Lembrando sempre da hora de falar. Então às vezes até deitado na cama a gente chega, ó, sabe aquela coisa que você fez lá? Isso não ficou muito legal, eu não me senti bem, né? Então a gente precisa ter esse feeling de poder chegar... ter o direito Aquela e história. dar o direito de poder se comunicar e poder expressar os sentimentos através de uma comunicação. Até também, aquela né? história que diz assim, né? Você já ficou nu diante da sua esposa, Pois diante do né? seu marido, e aqui a gente não está falando de ficar pelado, não. Aqui, quando a gente fala de ficar nu, é poder... nu de alma. Nu de alma, né? Nudez de alma. É poder falar para o seu esposo tudo aquilo que está no teu coração, aquilo que traz tristeza, aquilo que te incomoda, aquilo que não permite, né? Mas sempre essa comunicação nós temos que lembrar que essa comunicação ela precisa ser com gentileza, né? Isso, então assim, ó, isso. ser gentil melhora a saúde do casamento, né? As pessoas gentis se colocam no lugar do outro, são bons ouvintes e praticam a paciência. Eu gosto muito do versículo de Tiago 1,19 que diz que nós devemos estar sempre prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, né? Então, assim, realmente, assim, conhecer a necessidade do cônjuge. Você sabe, na verdade, quais são as necessidades do seu cônjuge? Os sonhos que a sua esposa tem? Eu vou me referir aos homens agora. Os sonhos que a sua esposa tem, os medos. Você sabe quais são os medos que ela tem? Você já chegou a conversar? E uma parte do corpo que ela gosta de ser tocada ou uma parte do corpo que ela não gosta de ser tocada, né? Então, vocês já tiveram esse tipo de conversa? Vocês já se permitiram ficar nus emocionalmente, né, de alma, um com o outro, um diante do outro e expressar isso, porque não é uma questão só de eu ter o direito, mas de eu dar o direito para minha esposa, para que ela também possa expressar, né, o que tem dentro da alma dela. Então assim, ó, muitos casais nunca tiraram esse tempo, nunca tiveram esse momento. A gente trabalha com casais há tantos anos e de repente a gente senta para um aconselhamento e a pessoa nunca falou a verdade dos seus sentimentos para o seu cônjuge. Verdade. E se não tem essa liberdade de falar dos seus sentimentos para o seu cônjuge, gente, o meu próximo, mais próximo, que tem que ser o meu amigo, é o meu amor. Amém. Precisa ser o meu marido, precisa ser a minha esposa, né? Então, assim, nós precisamos ter essa liberdade de nos despir emocionalmente, né? Então, assim, saber o que o outro sente, saber o que o outro gosta, o que o outro não gosta, o que o outro tem medo, o que traz ansiedade. Mulheres, às vezes, ansiosas, que não têm liberdade de falar para o marido. Gente, eu falo isso porque assim, ó, eu era uma mulher que tinha ansiedade de falar com meu marido. Ansiedade negativa, porque me trazia ansiedade quando eu tinha que pedir uma coisa para o meu marido. Porque o Beto, ele veio de um tempo, ele era que tudo que eu pedisse para ele, a primeira coisa que ele ia dizer era não. E isso me trazia uma ansiedade horrível, porque eu não tinha liberdade de chegar para ele e poder dizer assim, Beto, eu posso convidar tal pessoa para vir aqui? Beto, vamos na casa de alguém. Eu nem ouvia quem era a pessoa. Sim, ele já estava pronto para dizer que não. Sabe o Muttley? Quem é da nossa época sabe do Muttley, né? É. Então era sempre resmungento, sempre assim.
Então, assim, isso me trazia uma ansiedade muito grande. Eu não tinha liberdade de falar. Eu tinha medo de pedir as coisas para o meu próprio marido. Agora, que tipo de relacionamento é esse? Isso eu posso dizer para vocês hoje. Isso é um abuso emocional. Então, assim, mulheres, se você se sente nessa situação, converse com alguém, procure ajuda de um profissional, porque ninguém tem o direito de fazer isso com a gente. É verdade, né? É verdade. E outra coisa, né? Vocês já tiveram uma conversa franca sobre a sua intimidade, a intimidade de vocês? Você já chegou e disse para o seu marido, olha, aqui eu não gosto que me toque, aqui eu gosto, aqui eu me sinto bem, aqui eu não gosto. Você tem essa liberdade? É interessante, né, amor, que nós viemos assim de um... Eu vejo assim que uma tradição assim de que era meio pecado, eu acho, falar sobre sexo, aquela coisa de tabu, né? Então, e quando a gente aprendeu mesmo essa coisa assim de, não, o casal ele precisa falar sobre isso, nossa, como nós tivemos um progresso, eu acho, na relação sexual nossa, na questão assim de respeitar os limites um do outro e entender certas situações um do outro, né? Porque assim como o homem também tem os seus gostos e os seus desgostos, as mulheres têm também, e muitas, às vezes até tem situações em que a gente não conhece, né? O marido não conheça, e às vezes pode ter passado por alguma situação no passado que aquele determinado toque remete ela àquela situação. Um abuso, alguma coisa que a mulher sofreu lá atrás e de repente aqui dentro do casamento o marido vai tocar nela e ela já morre ali, porque tipo, é o gatilho ela é um lembrar, gatilho, né? de lembrar de uma coisa ruim que aconteceu com ela, né? Isso. E tipo assim, e as mulheres, você acha que todo lugar do corpo do seu marido ele gosta de ser tocado? Não. Não é todo lugar que ele gosta. E não é de qualquer jeito. Tem lugares mais sensíveis que, dependendo de como toca, vai machucar, vai doer. Então, assim, nós temos que ter essa liberdade de dizer, querido, você gosta? Isso é bom? Isso traz para você prazer ou não, né? Isso você não vai falar na hora da janta, do almoço, né? Não. Então, você tem que criar esse tipo de clima, né? Para poder chegar a esse tipo de conversa. Então, até nessa área, né, é preciso ter uma comunicação inteligente, porque quando a gente aprende isso, a intimidade do casal vai melhorando. Isso. Gente, entendam uma coisa, o sexo ele não é pecado, ele foi criado por Deus, e tudo que é criado por Deus, que é bom para o casal, o diabo quer deturpar. Isso aí. Então, nós temos que prestar atenção, que tudo aquilo que faz bem, que é gostoso para o casal, que Deus criou para ser bom, para ser perfeito, o diabo vem e quer dar jogar uma pitadinha para deturpar, para fazer aquilo. Criar o pecado dentro do relacionamento, para fazer aquilo, né? dizer que aquilo não é bom, gente. Então nós temos que prestar atenção nisso também. Então, relembrando os assuntos que a gente discutiu hoje aqui com vocês. Falar menos e ouvir mais, o sábio fala menos. Então, automaticamente, o que ouve mais, ele é mais sábio. Então vamos falar um pouquinho menos, vamos ouvir mais, que a gente com certeza vai produzir resultados melhores. Melhores, né? O tom de voz, a expressão, né? É o tom de voz e a expressão, né? Muitas vezes o olhar fala mais do que a própria voz, né? Às vezes a mulher nem fala mais, ela só tá te olhando. E você tem que entender o que ela tá te falando com aquele olhar, né? Mais elogios e menos críticas. Lembrar que você incentiva e você não pode desaprovar as atitudes, não deve desaprovar, porque o elogio ele funciona como uma fricção, uma carga de bateria que faz com que a pessoa ela produza melhor e mais e se incentive a fazer novamente. O momento certo de falar, né? Escolher o momento certo, né? Eu sempre digo assim, a hora certa,
o tempo certo de falar, o lugar certo de falar e usar de novo o tom de voz certo, né? A forma certa, o lugar certo e o tempo certo para falar. Um exemplo bom disso aqui, né, amor? É quando a mulher, ela, geralmente a mulher, né, ou o homem também, quando ele quer fazer algum investimento que não seja para a família, que seja mais tipo carro, bicicleta, alguma coisa assim, a gente escolhe o melhor momento. A gente não vai pedir isso no meio da briga, ou a gente não vai pedir isso no meio de uma situação de cansaço, ou não. A gente vai criar uma situação, vai esperar um momento certo para comunicar né, esse desejo. Então por que a gente não pode também, nas situações em que não se está muito bem, na questão, né, de um problema, para resolver algum problema e tal, por que a gente também não espera o momento certo para isso, né? E o casal, ele precisa conversar francamente sobre todas as áreas do casamento, todas. Eu preciso conhecer a história da minha esposa para entender porque às vezes ela responde de certa maneira, ou porque às vezes ela tem medos, ou ela tem ansiedade, ou ela tem alguma irritação, ou ela tem alguma coisa assim que desperte, algum gatilho. Então eu preciso conhecer toda a história dela, ela precisa conhecer a minha história. E nós precisamos ser muito francos, né, nessa exposição da nossa história. Quando eu vou falar da minha história para ela, eu preciso ser franco, eu preciso expor tudo sem esconder nada. Porque hoje nós temos uma vida a dois, e essa vida a dois ela só vai se tornar completa mesmo, efetiva, quando nós criarmos uma intimidade e uma cumplicidade. A gente só torna cúmplice de quem a gente realmente conhece, não superficialmente. Isso, né? É uma conexão, né? Então todo acontecimento no relacionamento tem dois resultados, né? Ou ele reforça essa sensação de conexão, ou reforça o afastamento, né? Isso. Então, assim, que tudo que a gente fizer seja sempre nessa intenção de reforçar a nossa conexão com o nosso cônjuge, né? Porque um casal que se comunica resolve mais rápido e de forma mais assertiva os problemas que atacam o casamento. Isso aí, é verdade. E nem sempre o que não faz sentido para você, não faça sentido para ele ou para ela. Nós temos que prestar atenção nisso, né? Ou às vezes o que faz sentido para mim pode não fazer sentido para ela, então nós temos que nos respeitar diante disso. E dali é que vem uma boa comunicação que vai fazer com que a gente compreenda melhor essas situações, né? Precisamos ter sensibilidade e respeitar, conhecer e mudar. Para conhecer, nós precisamos nos comunicar. Como exemplo, nós estávamos 10 anos casados, a Mary fez uma sopa de gado, de carne de gado, e aí eu disse para ela assim, nossa, como eu amo sopa de carne de gado. E aí a resposta dela, nossa, mas eu sempre fiz sopa de frango porque eu achei que você não gostava de carne de gado. 10 anos casados, né? Então o que faltou ali? Comunicação. Pode parecer assim um exemplo bobo, né? Uma coisa boba, mas a verdade é que justamente os casamentos não acabam por grandes coisas que acontecem. São justamente essas coisinhas bobinhas que vão acontecendo, vão minando. É aquele cupim. E vai indo, quando você vê, já está tudo tomado, né? Já está tudo, isso. Não tem mais volta, né? Só já está irreversível, só tem a carcaça. Só tem a carcaça e o interior, ele não existe mais, está oco. Né? E assim a gente vê muito casamento por aí, que existe a carcaça, você olha por fora, parece que é um casamento maravilhoso. E daqui a pouco você descobre, alguém vem dizer, você sabia que aquele casal separou? Mas como? Isso. Até porque, gente, uma coisa nós temos que ter em mente, rede social não é tudo. Né? Exatamente. O que a gente vê em rede social muitas vezes é só uma casca mesmo, é só um estampado ali. Uma maquiagem, Uma né? maquiagem do que dentro, e dentro a gente não sabe o que passa, né? Então, esse era o tema de hoje, que a gente então possa ter essa comunicação construtiva, né? Que a gente possa ter essa comunicação inteligente, que a gente possa
abrir o nosso coração de fato para o nosso cônjuge, que a gente possa expor aquilo que está no nosso íntimo, que a gente possa de fato se fazer conhecido, né? E assim, uma forma legal da gente desenvolver essa questão da comunicação também, que a gente quer deixar para vocês como dica, é de vocês começarem a criar alguns joguinhos de perguntas e respostas, né? Qual é a tua cor preferida? Qual é a tua comida preferida? Você sabe qual é a comida da sua esposa, que ela mais gosta? Você sabe qual é a comida do seu esposo, a que ele mais gosta? Então, né, são perguntas bobas, mas que é muito importante para que a gente possa se desenvolver. Porque essas perguntas, elas vão te levar para perguntas um pouco mais detalhadas, um pouco mais lá dentro da alma também. Mas se a gente não sabe nem qual é a cor preferida, ou nem qual é a comida preferida, como é que a gente vai saber qual é a coisa que mais dá medo na nossa esposa? É isso ou mesmo. que causa mais insegurança para nossa esposa. Isso. Né? Então, nas pequenas coisas, né? Você sabe qual é o número do sapato do seu marido? É verdade. Olha só, uma vez nós fizemos uma brincadeira numa rede que a gente fez, numa reunião, e nós tiramos os sapatos das esposas, colocamos tudo num monte separado, os homens não estavam vendo, e aí eles tinham que ir lá buscar os sapatos das esposas. E vestir o sapato no pé da sua esposa. 70% errou. E só acertou quem deixou por último para pegar. Porque sabe? daí já não tinha que mais... aí não tinha escolha e aí acabou pegando e foi... Sabe? Então, nós temos que prestar atenção, sabe? Às vezes as esposas, elas chegam em casa, né, amor? No salão e o homem não percebe. O que você foi fazer? Onde você não estava? Sabe? Né? Então vamos prestar atenção, homens. Criar uma rotina, criar hábito para isso. É lógico que nós não somos detalhistas. A grande maioria dos homens não são detalhistas, mas nós podemos criar esse hábito. Mas eu não era, né? Eu não era. Então agora eu já presto atenção quando ela pinta a unha, eu já cuido para elogiar aí, né? E tudo. Nem sempre é a cor que eu gosto, mas eu digo, nossa, ficou bonito, né? Mas é isso, entende? Nós precisamos criar incentivador do esse outro, relacionamento agradável tudo, né? dentro do nosso então, casamento. Assim, né? queridos, uma coisa é certa, quando não há mais comunicação, há deformação no casamento. Isso, exatamente. O casamento vai perdendo a forma, vai perdendo a graça, vai perdendo o brilho. A falta de comunicação, né? é o primeiro sintoma, né? Uma má comunicação é o primeiro sintoma para o início do desgaste e para o rompimento de um casamento. Né? Então é o primeiro sinal que a gente percebe assim, quando os casais eles não se comunicam mais, eles estão caminhando para um divórcio. Então não deixa isso acontecer. Se isso está acontecendo no seu casamento, retoma. Tempo por você, de retomar. Não espera o seu cônjuge começar. Comece por você, sabe? Agradando. Quer uma prática? De manhã, dá um bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Como passou a noite? Você dormiu bem? Ótimo! Quando eu comecei a praticar isso, no terceiro dia a Mary pediu assim, por quê? Tá acontecendo alguma coisa? Tipo assim, né? Tu tá esperando que eu morra durante a noite? Então, como isso não era hábito, entende? Não era hábito e me assustou. Então, hoje a gente já é automático, ela hoje também já tá fazendo isso. Porque na verdade né? daí ele começou a fazer, ele me pedia... Oi, bom dia, amor. Você dormiu bem? Dormi, primeiro dia. Segundo dia, oi, bom dia, amor. Você dormiu bem? Dormi, mas por que tu tá me pedindo? Porque eu tô querendo saber se você... Tô me importando. Opa, então tá bom. Mas aí, não vinha a pergunta dela. Eu nunca pedi em você. Aí um dia ele disse assim pra mim, eu também dormi bem. Aí eu, ops. Aí eu comecei, entende? Pode parecer bobo, mas essas coisinhas é que vão distanciando o casal. Agora, essa questão da cobrança, tipo assim, de certa forma, eu quis comunicar para ela que eu também gostaria que ela pedisse para mim se eu tivesse dormido bem, mas eu não cobrei dela. Eu coloquei que eu dormi bem também e ela, como é uma mulher sábia, ela entendeu o que eu quis dizer. Então ali até houve uma brincadeira em cima disso, né? A gente riu e se divertiu em cima disso. Se eu tivesse cobrado, com certeza nós teríamos entrado em uma discussão boba, né? Desnecessária, um cupinzinho, né? Desnecessária. Infiltrando.
Então, amados, nós queremos agradecer a assistência de vocês, né, esse tempo que vocês tiraram para estar conosco aqui, dizer que a gente está com muita saudade de vocês e a gente gostaria de estar abraçando cada um de vocês aí, mas vocês sabem que com essa situação não dá e não podemos ainda fazer as reuniões presenciais, apesar dos cultos já acontecerem, mas é que reunião de casal com casal separado, que não pode sentar junto, fica meio complicado, né? Então a gente vai continuar com os vídeos e a gente quer assim incentivar vocês a que realmente busquem melhorar o casamento de vocês. Ah, mas meu casamento já tá bom, mas dá para melhorar ainda mais. Ah, meu casamento tá muito ruim. Eu quero te dar esperança, eu quero te dizer que realmente dá para melhorar o casamento. O nosso casamento é prova disso, né, amor? Que nós passamos por situações muito difíceis. Quem conhece a nossa história sabe como foi o nosso casamento. Não foi um mar de rosas o tempo todo, acho que foi mais um mar de espinhos e depois de um tempo só que converteu, né, para um mar de rosas. E hoje a gente pode dizer que está na melhor fase do nosso casamento. Então a gente é prova de que um casamento ele pode melhorar. Pode dar certo. Com o Senhor Jesus, ele tem esse poder de poder fazer com que a gente tenha um casamento feliz. E sempre assim, né, queridos? Tudo que você ouve, você tem que pôr em prática, porque só se encher e ter um monte de sabedoria não muda a vida de ninguém, né? Nós podemos saber e conhecer um monte de coisa, mas se o conhecimento não tornar uma prática na vida da gente, não muda nada. Então, assim, que tudo que você ouviu aqui, que você possa, assim, aos poucos ir colocando em prática, gente. É como o Beto falou, não faz muito tempo que ele começou a colocar em prática essa coisa de me dar bom dia, de pedir como eu dormi. O Beto sempre foi muito carinhoso, mas assim, de pedir mesmo, ai, como você dormiu, como você passou a noite. Não, isso também nem fazia diferença na minha vida. Mas, tipo assim, eu percebi que já foi uma coisa gostosa e hoje virou um hábito. Então, assim, foram coisinhas que a gente foi melhorando. E todo casamento pode ficar melhor. Se o seu casamento está bom, ótimo, mas eu quero te dizer e te inspirar, pode ficar melhor. Sempre pode ficar melhor. Amém? Amém? Então, um beijo para vocês, um beijo no coração. Um ótimo mês e a gente se vê no próximo mês, no próximo vídeo do Inspire, só para casais. E nós agradecemos novamente pela assistência de vocês. Nos sigam nas redes sociais, né? No Instagram, o meu Curtam é Mari Vailate. Vão lá, sigam a Shalom Igreja Timbó. Esse vídeo vai ficar lá. Então, vamos nos inspirar uns aos outros, né? Um beijo no coração de vocês. E um beijo em mim. E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor.